Tá cada vez mais difícil para o cidadão analisar as questões políticas e legislativas e normativas que o envolvem, quando ele não tem tempo, na maioria das vezes, para poder analisar essas questões de forma crítica. Então, o que geralmente nós fazemos? Nós recorremos às fontes de informações que, em tese, são confiáveis. Há 10 anos atrás, nós considerávamos que a grande mídia eram as grandes mídias, né, eram fontes de informações confiáveis, não é isso? A gente acreditava que existia imparcialidade na mídia, mas o tempo foi passando, o advento da internet foi evoluindo e a gente foi tendo cada vez mais acesso às informações nas fontes e vendo que a grande mídia ou as grandes mídias têm um interesse financeiro, monetário, político por trás das suas narrativas ou das informações que eles propagam. Então, eu falo isso sempre porque eu realmente vejo a mídia como uma empresa, uma corporação que tem o seu viés, mas esse viés não é claro para as pessoas. E querendo ou não, ainda que inadvertidamente, se a gente, né, for bem assim sutil e benevolente, eles acabam subvertendo a opinião pública de uma maneira que é favorável a, de repente, quem sabe, os seus patrocinadores, ou seja, quem paga para eles, não é isso? Ou até mesmo por uma questão ideológica, que não necessariamente tem dinheiro envolvido. Eu achei muito interessante essa semana, com o advento da ONU, né, e os líderes dos países indo na ONU e fazendo seus discursos. Eu achei muito interessante fazer essa comparação desse advento, principalmente com a fala do presidente americano Trump, versus aquilo que a grande mídia brasileira, uma emissora específica, e a bancada progressista, de uma maneira geral da população, vê essa hipocrisia. É muito interessante, porque nesse final de semana, eu vi pelo X, muitos de vocês também devem ter visto, muitos progressistas nas suas marchas, nas suas manifestações, queimando bandeiras americanas, falando que a direita brasileira era vira-lata dos Estados Unidos, que tem complexo de vira-lata, não sei o que e tal, e blá blá blá. Fazendo críticas duríssimas aos Estados Unidos. Mas aí corta para terça-feira, ontem, o presidente Trump, numa fala assim de 1 minuto, em 10 segundos ele fala: "Mas eu tive uma excelente química com o presidente Lula. Nós nos encontramos e nos abraçamos". E a mídia transformou isso na notícia do dia, na notícia da semana. Ora, mas espera aí, Se se toda a narrativa está sendo construída dizendo que o Brasil não tem nada a ver com os Estados Unidos, que o Brasil não precisa dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não é nada, isso, soberania nacional, iriri-rarará. E aí só porque o Trump falou assim: "Não, mas eu e o Lula tivemos uma grande química", só isso já se tornou a notícia do momento. Inclusive estão usando essa narrativa para subverter a opinião de 50% da população. Vamos ver isso aqui. O discurso da Assembleia Geral da ONU, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, em que disse que teve uma química excelente com Lula, desarma a estratégia bolsonarista de monopólio de interlocução com a Casa Branca. A avaliação é da ala bolsonarista também de integrantes do Itamaraty ouvidos pelo blog. Para o bolsonarismo, Trump quebrou a ideia de que o monopólio da interlocução é apenas da dupla de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. A primeira coisa, eu odeio rótulos, odeio rótulos. Eu acho vergonhoso rotular as pessoas. Não é só porque você votou ou no Lula ou no Bolsonaro, não interessa, eu não vou te chamar de lulista e não vou te chamar de bolsonarista. Porque quando você rotula as pessoas, você acaba associando a elas características que
não são, na maioria das vezes, em 99%, 90% dos casos, não são daquela pessoa. Então, assim, rotular as pessoas é uma tática, sempre foi uma tática progressista, para você poder desumanizar, para você poder, criar uma animosidade instantânea e para você cortar o discurso do outro. Então, quando você rotula ele, fica muito mais fácil para as outras pessoas falarem: "Ah, mas espera aí, já sei o que que ele é a favor". E muito pelo contrário, também, na verdade, uma questão adicional, é que as próprias pessoas que geralmente não têm uma fortitude mental muito boa, falam assim: "Ah, eu não quero ser rotulado", então ela acaba se distanciando daquilo ali, daqueles valores ou ideais que de repente ela mesmo tem, porque ela não quer ser rotulada, gera um medo do rótulo. Então isso é uma tática implícita, é uma tática semântica, é uma tática de oratória, é uma tática de subversão, que sempre foi utilizada na história da humanidade. Isso era usado na Segunda Guerra Mundial pelos aliados e pelo outro lado também que me fugiu o nome agora, pela Alemanha, enfim, os aliados lá. Então, é péssimo isso. Mas, voltando aqui à hipocrisia da mídia, achei muito interessante, queimando bandeiras americanas, criticando fortemente os Estados Unidos, tanto na grande mídia quanto do ponto de vista das pessoas, né, mais progressistas, políticos, etc. Agora corta para todos eles falando bem dessa fala do presidente Lula, mas do presidente Trump, mas vamos ver aqui o que que o presidente Trump falou. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption. Ou seja, na fala em que o presidente Trump fala sobre o Brasil, ele fala sobre censura, repressão e corrupção judicial. Ele fala que por isso que o Brasil está enfrentando um tarifaço grande e outros tipos de sanções, como aconteceram com os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. Isso é uma das prerrogativas que os Estados Unidos têm, como nação soberana. O Brasil e os Estados Unidos não têm uma relação interdependente. Não pelo menos de forma direta, mas vamos continuar aqui. And targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. Olha o So riso they dele, were- olha o In sorriso dele. retrospect, I'm glad I waited. But we did talk. We had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. I don't, when I don't like them, when I don't like them, I don't like them. Ele é um estadista e ele é um cara de negócios. Só que a mídia está corrompendo isso e está falando o seguinte: "Ah, não, meu Deus, é uma excelente química", está querendo desarmar uma ala da população brasileira que confia ou acredita, né, que certas intervenções americanas seriam bem-vindas no Brasil, tendo em vista certas questões que acontecem aqui, que eu particularmente não concordo também. Mas, meu ponto é, independentemente disso, é a subversão, é a manipulação da fala. Você vê que eles só falaram dessa parte da química em que o presidente Trump menciona aqui. Ou de nós nos abraçamos e ele me parece ser um cara super legal. Eles não falam da outra parte, onde ele fala sobre corrupção judicial, ele fala sobre repressão, ele fala sobre censura, ele fala sobre censura a empresas americanas que atuam no Brasil.
Ele falou sobre tudo isso, mas a mídia seletiva do jeito que ela é, atua somente sobre essa parte. Por quê, pessoal? Porque as pessoas, na sua maioria, não têm tempo de fazer essas análises, não têm tempo de olhar tudo isso e ter uma visão mais crítica e fazer esse tipo de pesquisa. É por isso, é por isso. Então, eles colocam essa narrativa e soltam essa notícia como se verdade absoluta fosse, e as pessoas vão ver, vão ficar com medo do rótulo e vão querer se afastar desse movimento, por exemplo. Se você é a favor de um movimento de um lado, de outro, não me interessa, o meu ponto aqui não é esse, o meu ponto aqui é a manipulação que existe na mídia e a necessidade absoluta de que nós, cidadãos de bem, temos que ter uma visão crítica se não quisermos ser manipulados. A gente tem que olhar isso aqui, não dá mais, em 2025, depois de tudo que aconteceu, confiar nas instituições de maneira cega. A gente tem que ter a voz e a capacidade de criticar essas questões. É muito importante. E quanto mais você chamar os outros de bolsonarista, ou de lulista, ou de qualquer lista, você vai reprimir essas vozes, e essas vozes vão se tornar cada vez mais fortes. É assim que os militares criaram a extrema esquerda, e é assim que essa repressão excessiva desses 20 anos de governo de esquerda está criando uma extrema direita. Infelizmente. Quando, na verdade, nós deveríamos trazer a coisa mais para o meio, tentar abaixar a temperatura e a gente tentar criar um governo, seja de quem seja o vencedor, que governasse para todos. É isso que deveria acontecer. Mas infelizmente, eu não vejo, infelizmente, eu não vejo essas retóricas diminuindo, porque essas retóricas elas rendem dinheiro. A mídia é uma grande corporação, ela precisa faturar, como qualquer empresa. E como que a mídia fatura? Gerando clique. Para ela gerar clique, ela precisa de engajamento. E qual é a melhor coisa que tem para gerar engajamento? Divisão. E é para isso que a gente tem que estar atento. A gente tem que trazer as coisas mais para o meio, para unir e não para dividir. A gente precisa ficar atento a essas hipocrisias. É o que eu tenho para hoje. Um abraço e até a próxima.